primeira observação que eu faço é que há uma riqueza do texto bíblico e da Bíblia como um todo, não apenas como um livro de orientação para a vida, né? Desde a origem até a eternidade, mas é um livro de literatura que também possibilita a gente refletir e dialogar com as ciências de uma maneira em geral. E uma dessas ciências é a psicologia. Certo. E esse texto ele é muito rico porque ele mostra uma cena que às vezes é muito comum nas nossas famílias, que é quando alguém, enfermo ou não, parece pressentir a morte, o fim da vida, e ele chama as pessoas da família para conversar sobre questões que nem ele conscientemente está sabendo. Né? E é como se fosse uma despedida. Eu já vi Quantas casos, vezes verdade. você já ouviu falar de casos, a pessoa 2 dias antes conversou com a gente sobre tal coisa, orientou sobre negócios, sobre senhas de cartão de crédito, Verdade. sobre isso, sobre aquilo, Verdade. documentos, e agora de repente, parece que a pessoa estava sabendo. O Mestre Jesus, ele sabia que ele estava prestes a chegar a isso, e ele chama para a intimidade os melhores das suas companhias, que são os 12. Né? E ele separa. E o evangelista João, também, que é uma outra riqueza de construção bíblica, ele separa esse evangelho em várias partes, ele organiza em várias partes. E as duas assim mais importantes, tem a parte introdutória, a parte final. A parte primeira, maior, é o ministério bíblico, ministério público de Jesus. Certo. Quando ele se dá a conhecer publicamente, faz tudo que ele fez ali, relatou. E o ministério particular, que é a partir do capítulo 13, quando ele começa de uma forma mais privativa, a chamar os discípulos e sentar com eles para falar sobre a humildade, falar sobre o amor, falar sobre os relacionamentos, sobre a mansidão, né, sobre como nós devemos nos relacionar enquanto discípulos, né, caminhantes da mesma fé. E nesse aspecto eu acho muito interessante porque são as lições que eu considero mais ricas de relacionamentos para líderes, ensinando sobre humildade, ensinando sobre serviço. O mestre abaixa-se para lavar os pés dos discípulos. É um grande exemplo. Né? E depois ele percebe, e essa é uma outra coisa, é um outro ensino também que os líderes devem ter a partir desse texto, desse contexto de 13 até 27 de João, que Jesus é sempre muito sensível e tem uma escuta para além do ouvir. A gente chama isso em psicologia, em psicanálise, ouvir e escutar. Eu ouço... As duas coisas juntas. As duas coisas juntas. Tem gente que só ouve e tem gente que nem ouve. Entra por aqui, nem sai por aqui. Passa. Nem vai embora. Né? Mas tem gente que tem a capacidade de ouvir e de escutar. Escutar é uma capacidade um pouquinho mais do que a simples audição, a capacidade auditiva. É como nós percebemos os discursos das pessoas que estão à nossa volta e como também nós nos escutamos. Certo. Como é que eu me vejo, como é que eu me sinto, me percebo enquanto corpo, enquanto psique, enquanto comportamento humano. E Jesus tinha essa característica, tanto que ele é considerado por um autor americano, que inclusive teve aqui na Faculdade Teológica Sul-Americana há alguns anos, lançando um livro, o maior psicólogo do mundo. Por causa da sua capacidade de escuta, da sua sensibilidade de escutar. E a impressão que eu tenho é que quando João começa a descrever o capítulo 14, ele deve ter olhado para o cenário dos outros sentados ao lado e todo mundo assim, o que ele vai falar agora? O que vai acontecer daqui para frente? E Jesus percebe isso e fala... Eu tenho impressão, ele tinha certeza, sim, né? Sim, impressão temos nós. É nós que ele tinha certeza de que os discípulos estavam assim meio que sem chão. Perfeito. Que eles estavam percebendo que alguma coisa que eles tinham ouvido no discurso da caminhada, olha, ao terceiro dia, não é chegada a minha hora, agora é chegada a minha hora.
e Jesus percebe que eles estão um pouquinho angustiados e com uma certa ansiedade. Perfeito. A palavra ansiedade também vem de uma palavra que pode ser traduzida de certa forma perto da angústia, não é? Tem a ansiedade crônica, que é essa angústia, esse desespero por querer resolver as coisas, adiantar as coisas, mas também tem a angústia, que é um sofrimento da ansiedade, que é um pouco diferente. E Jesus percebe isso, então ele começa a responder amorosamente aquilo que a gente chama de o consolo. Perfeito. A palavra do mestre nessa hora é para que diante da ansiedade, o consolo que ele está indicando eu vou dar paz para vocês. Fiquem tranquilos. E mal sabiam os discípulos que a caminhada deles não seria de tanta paz assim. Porque eles não tinham noção, né? Eles não tinham noção. Se você for ler a história dos apóstolos, né, como é que cada um terminou a sua vida. Né? Mas, de alguma forma, Jesus traz essa palavra de consolo, de encorajamento. Essa capacidade que ele teve, professor, de além de acalmar essa ansiedade, não deixar desencadear lá na angústia, deixar eles preparados, dando esse empoderamento e preparando eles para o que desse e viesse, que é o que a gente sabe, né, o que aconteceu com cada um. Isso é é só o Filho de Deus para fazer isso mesmo, né? O próprio, né? E aqui ele fala do Consolador, mas ele já estava consolando através do Espírito que estava nele. Sim, e eu gosto mais, não sei porquê, eu gosto mais da palavra encorajamento, que o encorajar nos dar capacidade para enfrentar as adversidades que virão. Né? Mesmo com medo. Mesmo com medo. A gente tem condição de encarar as adversidades sabendo dos riscos. E a minha percepção é de que ele os encoraja a continuar. Perfeito. Olha, eu estou saindo de cena. Vocês continuam. Vocês precisam ter coragem para passar pelo que vem pela frente. Né? E a palavra empoderamento, embora seja uma palavra muito culturalmente utilizada nas últimas décadas, também pode ser utilizada nesse contexto, porque depois os discípulos também vão receber o próprio cumprimento da promessa do Espírito Santo Consolador, Perfeito. Que ao mesmo tempo os enche de poder. Né? Que dá esse empoderamento. E empodera para poder não essa palavra seguir. Comum que a gente está ouvindo. Não essa palavra comum. Mas é um poder que vem do Espírito Santo. Vem do Espírito Santo que encoraja esses líderes. Nós estamos falando para um grupo, ou nos referindo a um grupo que está ali conversando com o mestre, um grupo de uma liderança que abala o mundo. Eles saem pelas regiões próximas ou mais distantes daquele mundo conhecido e que chegou até nós. Não é qualquer coisa isso. Não. Né? Num tempo da história em que não se tinha recursos, né? Não se tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha nada. Nem o telex, nem telegrama. Nada, né? E eles abalam o mundo. Né? Perfeito. Há um texto, se eu não me engano, em Atos, que diz, acho que em Atos, falando a respeito de alguns desses líderes, esses que têm tumultuado o mundo. Né? Então, essa capacidade, esse poder que foi dado pelo Espírito Santo para esses líderes, de fato, os faz seguir no caminho da proclamação do reino de Deus. Nós estamos falando para líderes. Claro. Né? Mas líderes também são humanos.